O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus partido dali, foi para a sua pátria, e seguiam-no os seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam admiravam-se, dizendo: de onde vem a este todas estas coisas que diz? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se operam tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Mas Jesus dizia-lhes: um profeta só deixa de ser honrado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali milagre algum, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus admirava-se da incredulidade deles e andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Antes de entrar propriamente dito na reflexão desse texto de São Marcos de hoje, eu vou fazer só um adendozinho do rodapé da própria Bíblia aqui, né? Do versículo 5, aqui no versículo 5, né? Onde diz, e não podia fazer ali milagre algum, né? Apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Na verdade, não por falta de poder da sua parte. Não é que Jesus não tinha poder ali, ele tinha. Mas por causa da falta de disposição nos seus concidadãos, que tornaram com sua incredulidade vãos os milagres de Jesus. Jesus não os fez, os milagres, porque eles não acreditavam na força dele, né, de Jesus. E ele acabou fazendo os milagres só próximo, né, da cidade, não na cidade. Curou poucos, muitos poucos ali que tinham fé de verdade. Foi esse o fato. Então, estamos no 14º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, né, no capítulo 6, versículos de 1 até o 6. Vamos ouvir primeiramente a reflexão do dia a dia com o evangelho, né, da liturgia diária da editora Paulus, né? Esse é um subsídio que o programa, né, a Pastoral da Comunicação, o programa Minutos do Evangelho, tem, né, porque a gente é assinante da liturgia diária. Jesus se encontra na sinagoga de Nazaré e, sempre bem disposto, ali começa a ensinar. Essa sua atitude provavelmente incomoda os fariseus e doutores da lei, porque, em geral, eles é que tomam a palavra para explicar as Escrituras. As pessoas simples, porém, escutam os ensinamentos de Jesus e ficam maravilhadas, pois ele demonstra sabedoria e suas palavras são acompanhadas por milagres. A admiração dura pouco tempo, logo cede lugar à incredulidade. Jesus é muito humano, próximo de origem simples, né? Todo mundo conhece essa imagem, não condiz com a grandiosidade do Messias que eles esperavam. Não conseguem perceber que Jesus, o Filho de Deus, aí está para cumprir a vontade de seu Pai. Permanecem fechados à sua mensagem, de tal modo que ele não conseguia fazer ali nenhum milagre, porque estavam fechados, como eu falei agora há pouco, né? Curou apenas alguns doentes, né? Interessante, muito interessante. Vamos fazer então a ponte do texto de São Marcos com o catecismo da nossa Santa Igreja, né? Alguns pontos ali desse pequeno texto de Marcos.
parágrafo 2610 do Catecismo da nossa Santa Igreja, quase no final do Catecismo, a falta de fé. Vamos falar um pouquinho da falta de fé, que ela fica evidente ali nesta passagem de São Marcos, né? Por isso que Jesus quase não consegue fazer nada lá na terra dele. Do mesmo modo que Jesus ora ao Pai, ele dá graças antes de receber os seus dons, assim também nos ensina esta audácia filial. Tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o alcançastes. Tal é a força da oração que Jesus pede para que a gente faça, né? Tudo é possível a quem crê. Com uma fé que não hesita, né? A gente tem que acreditar. Assim como Jesus se entristece, isso fica evidenciado no texto de hoje, ele se entristece por causa da falta de fé dos seus conterrâneos, né? Marcos capítulo 6, versículo 6. E também da pouca fé dos seus discípulos. Em alguns momentos ele fala isso, né? Também se enche de admiração perante a grande fé do centurião romano, da Cananeia e muitos outros, né? O centurião romano, né, tem tanta fé, ele vai pedir para que Jesus cure um servo, usando apenas, né, o poder do comando, né? O centurião fala para Jesus, é muito bonito, né? A Cananeia também, muitos outros, né, que a gente vê ali durante o Evangelho, que demonstram muita fé, né? Às vezes até muito mais fé que os próprios apóstolos de Jesus, né? Outra coisa que o texto fala hoje é dos irmãos de Jesus, irmãs de Jesus, né? Fala ali no texto de hoje, né? E tem muita gente que daí diz que Jesus tinha outros irmãos, que Maria e José tiveram outros filhos, né? O Catecismo rebate isso, o parágrafo 500 é um deles que rebate isso, tem muitos outros. Vamos ver o 500, né? Os irmãos de Jesus. A isso objeta-se, por vezes, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja entendeu sempre essas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, que aparecem no texto de hoje, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo. Eles não são filhos de Nossa Senhora, mas sim de uma outra Maria. Ela é designada significativamente como a outra Maria. É a outra Maria. Trata-se de parentes que são próximos de Jesus, mas não são irmãos de sangue. E esses parentes próximos que fala-se irmãos, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento, são parentes próximos, não irmãos. Mas não existia naquele tempo o vocabulário que se tem hoje. O vocabulário era muito reduzido. Então, para designar primos, cunhados, sei lá, tios, né? Se usava a palavra irmãos. Também se usava a palavra irmãos para designar alguém que era de uma mesma seita, do mesmo culto religioso, que haviam vários cultos religiosos ali entre os judeus, e eles se designavam de irmãos também. E os próprios seguidores de Jesus se designavam de irmãos, um com o outro. E não eram irmãos de sangue, eram irmãos da fé, da mesma fé. Então é isso, né, a reflexão do texto de São Marcos de hoje. Vamos refletir um pouquinho e pensar de que maneira a gente vê, às vezes, né, o que diz as Escrituras. Né? A gente, às vezes, interpreta da maneira que a gente quer interpretar. Né? E fica dando aí, né, para a Nossa Senhora, Mãe do Senhor, virgem desde sempre, fica dando para elas outros filhos que, de fato, ela não teve. Né? Pelo menos não de sangue. Mas sim, como Jesus lhe deu, como filho, João, né? Ao pé da cruz, ali representa que ela recebeu todos nós como seus filhos adotivos.